Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefforte Meu e vamos falar do Carioca 2020, né? E chegamos no ano em que tivemos aquela pandemia, né? Enfim, mas antes calma, a gente vai explicar. E novamente o regulamento foi o mesmo, porém houve uma inversão, né? Houve umas fases preliminares, houve outros torneios ali para ajudar os pequenos e tal, mas eu vou falar do principal, tá? Dessa vez o que houve de mudança? A Taça Guanabara, os times de um grupo enfrentavam o outro, entenderam? E na Taça Rio, os times jogavam dentro do grupo, ou seja, dessa vez foi invertido, né? E o campeão de 2020 foi o Flamengo, né? Foi bicampeão estadual, né? O Flamengo tava com aquele timaço e tudo mais e confirmou o favoritismo, né? A Taça Guanabara começou com o Flamengo ganhando, né? Confirmamos o favoritismo, né? O time classificou em segundo, né? Se não foi tão brilhante, mas classificou. Encarou o Fluminense na semifinal, bateu o Fluminense 3-2 e conquistou a Taça Guanabara, batendo Boa Vista 2-1. Aí a Taça Rio, né? Houve alguns jogos ali, até que houve aquela pausa, né? O futebol inteiro parou por causa da pandemia da Covid, né? Lembra? Quem não se lembra, né? Que tá recente aí, enfim. O futebol parou, né? Por 3, 4 meses. Porém, o Flamengo brigou na justiça e tal, né? Queria que o campeonato começasse 3 meses depois, né? O campeonato parou em março. E pasmem, né? Conseguiram atender os pedidos e o campeonato voltou lá pro fim de junho. Quer dizer, o que era para ser... As autoridades até brigaram, né? Falaram, não, tem que voltar lá para julho, agosto. Só que o Flamengo bateu o pé, insistiu e tal. Acho que até mostrou os controles lá que poderia, né, dar certo, não sei o que e tal. E o campeonato voltou em junho, né? E os times do Rio se rebelaram, né? Principalmente o Fluminense e Botafogo, né? Que eram contra a volta do futebol, enfim. E o Vasco também, se não me engano. Ou era a favor, bom, não vou lembrar. Mas enfim, o campeonato voltou, né? Mesmo com essa polêmica toda, ou seja, o povo todo morrendo e teve campeonato, né? O que é uma vergonha, mas enfim. O campeonato voltou e na Taça Rio o Flamengo avançou sem sustos. Porém, encarou o Volta Redonda na semifinal, eliminou o Volta Redonda e acabou perdendo a Taça Rio para o Fluminense nos pênaltis. Só que aí havia os campeonatos, né? Havia a final e tal. E dessa vez não precisou ter semifinal, né? Para se conhecer o campeão, porque tanto o Vasco como o Botafogo foram maus, né? Os outros times pequenos também não foram muito bem. E foi isso, né? E com isso tivemos a final direta, né? Entre Flamengo e Fluminense, né? Que foram os melhores durante o campeonato todo, né? E com isso não precisou ter semifinal, né? E o Fluminense ganhou a Taça Rio, o Flamengo a Taça Guanabara, e os dois foram os melhores desde o começo. E o Flamengo tinha a vantagem, né? De decidir, entre aspas, o jogo de volta, né? No primeiro jogo, o Flamengo ganha de 2-1, né? E na volta, o Flamengo ganha de novo, 1-0, e conquista o bicampeonato, né? E esse título foi o último do Jorge Jesus no Flamengo, né? Tanto que ele acabou saindo, né? Acho que foi pra Europa, se não me engano. E a torcida do Flamengo ficou meio que órfã, né? Do JJ, até hoje é assim, né? Enfim, embora o Flamengo ainda tenha continuado sua vida, ainda ganhado outros campeonatos, né? Importantes também, enfim. Um título merecido, né? O melhor time do campeonato, né? E foi isso. Agora vamos falar do time base do Flamengo campeão, né? Bicampeão. Diego Alves no gol, né? A defesa tinha Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz. Meio campo tinha Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique e Gabigol, né? Só que depois entrou Pedro, né? O Gabigol se machucou no primeiro jogo e aí o Pedro virou titular, enfim. E o JJ era o técnico. Agora vocês vão ver o gol do título do Flamengo. A gente já volta para falar dos outros 3 grandes, né? Aqui Vitinho recebeu. Agora é a hora do gol do Mengão. Vitinho bateu, desviou! É pra comemorar! O Flamengo é bicampeão carioca! E pela 36ª é bicampeão carioca! Faça sua festa, torcedor! Vibre, pule, comemore! Uma vitória! Bom, vocês viram aí o jogo do título do Flamengo. Agora vamos falar dos outros grandes, né? Começar pelo Botafogo, né?
O Botafogo não foi bem mais uma vez. O time na Taça Guanabara não se classificou. Na Taça Rio, o Glorioso até avançou de fase, né? Porém acabou eliminado pelo Fluminense, né? E o Botafogo na classificação geral terminou em quinto lugar, né? Quer dizer, uma campanha fraca, né? Convenhamos. E agora vamos falar do Fluminense, né? O Fluminense foi, junto com o Flamengo, o melhor time, né? Taça Guanabara, o Fluminense avançou sem problemas, porém caiu para o Flamengo na semifinal da Taça Guanabara. Só que na Taça Rio deu o tricolor, né? O Fluminense avançou de novo, eliminou o Botafogo no empate sem gols e avançou pela campanha. E contra o Flamengo, né? O Fluminense surpreende todo mundo, né? Empata 1-1 e ganha nos pênaltis e consegue a vaga na final, né? E como não teve semifinal, porque eu já expliquei, né? Os dois já fizeram a final direto, né? Entre Fla-Flu, né? Só que dessa vez prevaleceu o melhor time, né? O Flamengo foi campeão, vencendo os 2 jogos, e o Flu acabou vice-campeão. Agora chegamos no Vasco da Gama, que foi outro que não fez bonito, né? Na Taça Guanabara o Vasco ficou em quarto só, né? Ficou bem longe de se classificar. O Cruz Maltino de novo decepcionou na Taça Rio, também não avançou. E o Vasco terminou na classificação geral em 7º lugar, quer dizer, fez uma campanha muito abaixo realmente, né? E o Vasco acabou decepcionando, né? Aliás, tanto o Botafogo como o Vasco, né? Tanto que ambos acabaram rebaixados, né? No Brasileirão daquele ano, né? Quer dizer, a má campanha no estadual mostrou o que eles fariam no brasileiro, né? Agora vamos falar das surpresas, né? Eu vou falar de duas aqui. Eu vou falar do Boa Vista e do Volta Redonda, né? Já que, né, para não acabar logo esse vídeo, a gente tem que destacar os dois, né? O Volta Redonda, gente, chegou até a ganhar um torneio ali, sabe? Então, eu vou começar aqui a falar desse torneio, uma tal de Taça Independência, sabe? Que foi um torneiozinho ali que ele ganhou, né? E conseguiu essa Taça Independência. Se não me engano, acho que ganhou o direito de jogar a Copa do Brasil de 2021, se não estiver errado. Mas no Campeonato Geral, o Voltaço, né, avançou na Taça Guanabara, porém foi eliminado por Boa Vista, né? E na Taça Rio, o mesmo ocorre, né? O time avançou, caiu na semifinal também, né? O Volta Redonda na classificação geral ficou em terceiro, né? Ou seja, fez uma ótima campanha ali, o time se mostrou bem competitivo e tal, porém, né, não conseguiu chegar a nenhuma final, né? Outro destaque agora é o Boa Vista, né? Aliás, eu falei errado, né? Esse é o Boa Vista e eu acabei falando Volta Redonda, enfim. Bom, agora eu vou falar do Boa Vista. O Boa Vista foi bem na Taça Guanabara, sendo líder do grupo que tinha o poderoso Flamengo, né? O Boa Vista eliminou o Volta Redonda por ter melhor campanha, porém perdeu a Taça Guanabara para o Flamengo, né? O Boa Vista não avançou na Taça Rio, porém a campanha foi ótima, né? O time terminou em 4º lugar e a campanha do time de Saquarema foi positiva, né? Enfim, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Deem um like, compartilhem o vídeo, comentem também. É isso, tá? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.